Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sandra Mocfa e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Eu gosto de escutar a história de outras pessoas. História não, fatos, coisas que acontecem. Eu aprendi com os livros, com os cursos, que quanto mais a gente erra, mais a gente aprende, mais a gente cresce. Só que também eu aprendi que não precisa eu errar muitas vezes para me aprender. Eu posso aprender com o erro de outras pessoas. Por isso que eu gosto de escutar, né? Escutar experiências, acontecimentos de outras pessoas para mim aprender com o erro delas e eu evitar que eu erre mais uma vez. Não que eu não vá errar nunca, lógico que eu vou. Eu vou errar muito a vida toda, mas é melhor, né? Aprender com o erro do outro. Então, por isso que eu gosto de escutar o que as pessoas têm para contar sobre elas e também eu gosto de dividir o que acontece comigo para que vocês aprendam com o meu erro e vocês também evitem de errar tanto assim. O que eu tenho aprendido ultimamente com os livros, com os cursos, uma coisa bem recente, assim, que eu fiquei a vida toda sem ter esse conhecimento e agora que eu descobri, gente, tem ajudado tanto a minha vida. E lógico que o conhecimento que eu tô tendo agora é bem recente, então eu não consigo ainda viver 100% na prática, né? Eu tô em aprendizado ainda, então nem tudo eu consigo botar na prática e viver, né? Então, assim, o que eu tenho aprendido sobre frequência? Eu aprendi que quando acontece algo conosco, é uma frequência e vai se repetir. Ou seja, deixa eu falar de um jeito mais simples para vocês entenderem. Aconteceu algo comigo, algo que me deixou feliz, algo bom. Eu estou numa frequência. Então, tudo que eu estiver sentindo, eu vou atrair mais daquilo que eu já estou sentindo. Eu vou atrair outras situações para que eu continue sentindo aquilo que eu estou sentindo. Então, se eu estou feliz, automaticamente eu vou atrair outra coisa que vai me deixar feliz novamente. E se acontece algo ruim comigo, eu vou atrair, se eu não mudar a frequência o mais rápido possível, eu posso atrair outra coisa ruim ali na frente. Porque o que eu tô sentindo, se eu não mudar esse sentimento, eu vou atrair outra coisa que vai continuar deixando eu com esse mesmo sentimento. Essa é a lei da atração. Essa é a frequência. Então, gente, e é verdade isso. Eu comecei a prestar atenção e realmente é isso que acontece. E não é fácil pra gente pegar e falar, mas aconteceu algo ruim e eu vou me concentrar em algo bom pra mim não atrair outra coisa ruim já na sequência. Não é fácil, né? Por exemplo, quando a gente acorda de manhã e você tropeça e cai, ou quebra algo, ou acontece alguma coisa ruim já no início do dia, o que a gente fala geralmente? Acordei com o pé esquerdo. Só essa frase já vai fazer você atrair outras situações negativas. Isso não é bom. Eu ouvi esses tempos atrás de um mentor, ele falou assim, gente, por exemplo, eu saí dirigindo e furou o pneu do meu carro. É uma situação péssima, eu vou ficar estressada, vou ficar mal-humorada, vou ficar, né, bem negativa, bem infeliz. Eu tô numa frequência ruim. Se eu não mudar essa frequência o mais rápido possível, eu posso atrair outra desgraça ali na frente. Então, o que ele disse? Você tem que ser muito forte, você tem que imaginar algo muito bom, você tem que imaginar que você tá feliz. Não é fácil, não é? Mas é o caminho, né? A gente descobrindo a verdade já fica mais fácil da gente tentar, pelo menos, né, fazer o contrário. Então, eu acredito que vocês tenham entendido mais ou menos a mensagem que eu queria passar. Agora, deixa eu contar pra vocês o que eu vivi esse final de semana falando de frequência, só pra vocês entenderem que realmente é assim que funciona na prática.
Então a gente tá fazendo uma reforma na casa e eu e meu esposo estamos pintando a casa por dentro, né? Por fora a gente já fez a reforma e já estamos finalizando por dentro. E a gente pegou no sábado de manhã, levou as crianças para os avós e a gente começou, né, a acelerar para ver se termina tudo. E a gente parou meio-dia para comer alguma coisa e continuar para ver se termina no final do dia. E o que aconteceu? Eu falei, bom, eu vou fazer uma comida rápida, né, pra gente não perder muito tempo. E resolvi fazer um estrogonofe para nós dois comer. Enquanto eu ia fazer o estrogonofe, o meu marido falou, eu vou buscar uma Coca-Cola pra gente tomar. Pegou o cartão de crédito, colocou no bolso, no shorts daqueles fininhos, né? E foi de moto no supermercado. O supermercado dá umas 6, 7 quadras. Quando ele chegou no supermercado, ele se deu conta que perdeu o cartão no caminho. Perdeu o cartão. Voltou para casa, né, assustado, e falou, eu perdi o cartão. E o cartão tinha aproximação e tinha um limite alto. O que aconteceu? Ele chegou bem nervoso em casa e ele pediu... Mãe, Oi? eu quero mamar. Ah, depois a mamãe vai lá fazer. Fecha a porta pra mamãe, tá? Vai lá com a mana. Então, pessoal, voltando aqui, o meu filho veio pedir mamar. Então a frequência dele, né? A frequência dele não estava legal. Ele teria que mudar essa frequência. Eu tenho esse conhecimento, mas a maioria das pessoas não tem. Então, se eu tivesse acontecido comigo, eu já ia lembrar na hora. Preciso mudar a frequência para não atrair mais alguma coisa, né, negativa. Porque o que ele estava sentindo era ruim, era negativo, era triste. Então, a chance dele atrair mais alguma coisa parecida com aquela situação que ele já estava vivendo, era muito provável. Aí ele deixou a moto em casa e foi a pé procurar o cartão. Ele foi a pé, meio-dia, o sol estava muito quente, estava quase 40 graus. Então imagine só andando 8 quadras a pé procurando um cartão, tem que ir devagarinho para procurar. Chegou no supermercado, não encontrou. Voltou, né? Ele estava voltando, continuou procurando, vindo para casa. Aí eu liguei para ele e falei, eu vou te buscar de moto porque o sol tá quente, é longe, você não encontrou, não tem por que nós perder mais tempo, né? Eu vou te buscar de moto, pelo menos você não vai cansar tanto, né, para voltar para casa. Peguei a moto, coloquei um capacete no meu braço e coloquei um capacete na cabeça e fui buscar ele. Enquanto eu fui de moto até ele, ele encontrou um senhor de idade e esse senhor perguntou o que ele estava procurando. Ele falou que era um cartão que ele tinha perdido e esse senhor mostrou e falou, eu encontrei um cartão e era o meu. Ele devolveu o cartão, meu marido agradeceu e nisso eu cheguei com a moto para pegar ele. E eu cheguei, e ele tava nervoso, né, cansado e tal. Eu cheguei com a moto, parei. Ele, naquela ansiedade de vir pra casa, ele pegou bem rápido o meu capacete da cabeça. Em vez de ele pegar aquele que tava no meu braço, que eu levei pra ele pegou da minha cabeça, né? Quando a gente tá nervoso, ansioso, estressado, a gente faz coisas que nem a gente não percebe. E ele pegou muito rápido o capacete da minha cabeça e ele arrancou os brincos que estavam na minha orelha. E o brinco caiu no chão e o meu brinco é de ouro e eu tenho ele há muitos anos. E eu já fiquei sentida, né, que caiu o brinco e a gente começou a procurar e não conseguimos achar o brinco. Tinha um bar na frente, tinha vários homens tomando uma cervejinha naquele bar e como a gente ficou mais de meia hora procurando o brinco, aquelas pessoas ficaram incomodadas. Elas resolveram ir até nós e perguntar o que era tão importante que a gente não parava de procurar. E o sol quente, e a gente ficou lá uma meia hora procurando, porque eu não queria perder o meu brinco. Eu precisava achar ele antes de voltar para casa. Infelizmente, a gente não achou. Todo aquele pessoal que estava no bar, tinha uns 5 homens, mais ou menos. Todos eles ajudaram a procurar e a gente não encontrou. Viemos embora, eu fiz o almoço, a gente almoçou e continuou o trabalho. Nessa mesma... E à noite aconteceu mais um fato. Então, olha, gente, como eu disse,
aconteceu algo negativo, a gente ficou naquela frequência, aconteceu outro já em seguida. À noite, para vocês terem uma ideia, eu tinha plantado uma grama e eu molho a grama todo dia até ela crescer, né? Porque senão ela seca e morre e não cresce. Então eu molhava a grama todo dia e eu esqueci de desligar a torneira. E a gente foi dormir. E enquanto a gente estava dormindo, a mangueira ficou ligada, só que, né, tinha que ligar o botãozinho para poder sair água. Mas se a mangueira fica ligada a noite toda, ela tem pressão, a água tem pressão. E ela não aguentou a pressão e ela explodiu e saltou a mangueira fora. E aquela bica de água enorme vazando a noite inteira. Isso é muito negativo, porque a conta da água no final do mês só Deus sabe o quanto que vai vir, né? Quando eu acordei no outro dia cedo, aquele barulho de água, aquela inundação de água, fiquei apavorada. Mas, então, 3 fatos negativos, um na sequência do outro. Mas deixa eu contar pra vocês mais uma coisa que aconteceu no mesmo dia. Nesse mesmo dia, né, no final do dia, a gente foi convidado para jantar na casa de uns amigos nossos. E ele pediu pra gente passar, comprar uma bebida lá no centro. A gente foi, comprou a bebida, eu fiquei dentro do carro com a carteira na mão. O meu esposo comprou a bebida e me entregou o cartão. Eu coloquei o cartão dentro da carteira e a gente veio embora. E o meu esposo parou, né, aqui em casa e pediu pra mim descer do carro e entregar a cerveja né, onde que a gente ia jantar, aqui nos nossos vizinhos. Ele pediu pra mim deixar a cerveja ali. E ele falou assim: você deixa a cerveja ali no vizinho, onde que a gente vai jantar? Desculpa, gente. Deixa ali, que eu vou buscar as crianças lá nos avós. E vai tomando banho que eu já venho pra gente ir no jantar. E eu entreguei a cerveja ali nos nossos amigos. E vim pra casa tomar banho. A gente foi, jantou, tudo certinho. E no outro dia, eu fui pegar a carteira para abastecer o carro. E eu me dei conta que a carteira não estava. Gente, eu procurei até dentro da geladeira, porque eu tava tão desesperada. Eu tinha 5 cartões de crédito. Eu tinha um cartão que não era meu e tava a senha junto. Eu tinha o pagamento da minha mãe, que tava dentro da carteira. Que eu tinha acabado de sacar o pagamento para ela um dia antes. E eu não tinha entregado ainda. Então, cartão com senha tinha meu e tinha de outras pessoas. Todos os meus documentos, todos os documentos do meu esposo estavam naquela carteira. E eu me dei conta que a carteira não estava aqui em casa. E o desespero foi grande. Mas eu tava na dúvida, né? Eu pensei, mas aonde que tá essa carteira? Como que eu vou tirar a dúvida onde que ela está? Se eu perdi dentro de casa ou na rua? Aí eu entrei no aplicativo do banco, né? Pensei, se eu perdi essa carteira, nessas alturas do campeonato, já fizeram compra, já usaram o cartão, já fizeram de tudo. Eu entrei no aplicativo do banco, já tinha compra de R$800. Uma delas, né, em um dos cartões que eu olhei. Quando eu vi aquela compra de R$800, minhas pernas amoleceram. Enfim, gente, o meu dia foi tenso. Eu passei o dia, pra vocês terem uma ideia de tão fora do juízo que eu fiquei. Eu peguei a minha moto e fui pro banco. Falei, eu vou ficar de plantão lá no banco. Cada pessoa que entrar no banco, eu vou olhar o cartão que tá na mão dessa pessoa, ver se não é o meu cartão. Eu fiquei tão fora do juízo que eu cheguei nesse ponto. E, gente, então imagine quanta coisa eu tinha pra resolver naquele dia. Ligar em todos os bancos, cancelar todos os cartões. Tinha cartão que não era meu, tinha cartão da minha mãe, tinha o pagamento da minha mãe. Como que você vai explicar pra uma pessoa de idade que não sabe nem ler que você perdeu o cartão dela com a senha e mais o pagamento dela? Então, olha quanta coisa aconteceu num único dia. E a gente tinha, eu e meu esposo, a gente tem como compromisso de se divertir pelo menos uma vez por mês. A gente adora dançar. Então, essa diversão específica de dançar é sagrada, uma vez por mês.
E esse era o dia que a gente tinha escolhido pra gente sair dançar. A gente anulou a dança, a gente não foi dançar. A gente ficou em casa, eu chorei o dia todo. Muitas pessoas, muitos amigos ligaram, mandaram mensagem, fizeram oração, né? Eu aprendi que a amizade é muito importante nessas horas. A oração, então, nem se fala. A oração é muito importante nesse momento. Gente, mas só para vocês entenderem, né? Resumindo, é a frequência. Como a gente estava sentindo uma angústia, um sofrimento, uma dor, e a gente não mudou a frequência, a gente foi atraindo uma coisa atrás da outra, né? E isso funciona, eu garanto para vocês que funciona. E aproveitando que eu tô falando desse assunto, quando eu era criança, a gente era muito pobre. E eu ia na escola e todas as crianças levavam uma moedinha, um dinheirinho para comprar um doce. E eu nunca ganhei da minha mãe uma moeda, nunca ganhei um dinheirinho, nunca ganhei nem sequer um doce, né, para comer quando eu era criança. E eu pensava, um dia eu vou ter dinheiro. Mas na inocência de criança, eu pensava, mas como que eu vou ter dinheiro? Só se eu achar um dinheiro na rua. E eu ia para a escola, era longe. Eu morava no interior. Eu andava, acho que 2 ou 3 quilômetros a pé, no meio do mato, porque, né, nem asfalto tinha, era estrada de chão. E eu lembro, gente, que eu ia pra escola procurando, imagina, no mato, ia achar o quê? Eu ia procurando dinheiro no chão. E eu sonhava em um dia achar um dinheiro. Porque eu pensava, a gente é pobre, né? Quando que nós vamos ter dinheiro? A única esperança é que eu ache um dinheiro um dia na rua. Então eu rezava, eu pedia para Deus que eu achasse um dia um dinheiro no chão. Mas enquanto eu era criança, eu nunca achei esse dinheiro, né? E eu cresci com isso na cabeça. E depois de adulta, eu comecei a achar dinheiro. Eu não sei se a ciência explica isso ou não. Eu não sei se tem alguma lógica ou não, né? Porque eu sei que quando a gente visualiza muito e sonha muito com algo, ele pode se tornar real. Então, eu acredito que talvez isso pode ter influenciado, sim. Como eu sonhava muito em achar dinheiro quando eu era criança, depois de adulta, gente, eu achei dinheiro muitas vezes. Teve uma vez que eu achei R$800 na rua e não tinha carteira, não tinha documento, não tinha identificação nenhuma. Eu sou honesta. Se um dia eu achar uma carteira com documentos, cartão e dinheiro, eu devolvo para a pessoa. Eu sou muito honesta. Mas se eu achar dinheiro na rua, eu não devolvo. Não tem como eu saber quem é o dono, né? Eu achei dinheiro muitas vezes depois de adulta, né? Então, teve uma época que eu achei, 8 anos atrás, eu achei R$800 na rua. E na época, R$800 era um salário mínimo, né? Então, se fosse hoje, seria R$1.400. É muito dinheiro. E eu vi aquele dinheiro rolando assim, o vento levando, só o dinheiro. Eu fui juntando, né? Fui juntando aquele dinheiro, depois contei e deu R$800. E eu fiz a festa com aquele dinheiro. E muitas vezes eu achei R$50, R$30, moedas, né? Se eu sair a pé, é sagrado. Pelo menos uma moedinha eu encontro na rua. Gente, então o que eu quero dizer com isso? Essa semana eu fui caminhar, né? Eu sempre faço caminhada no final da tarde. E eu olhando pro chão, me veio na cabeça que eu ia achar um dinheiro. E eu lembrei, quem achou a minha carteira? Deve ter ficado muito feliz. Muitos cartões, muito dinheiro, né? Só que pra mim doeu tanto eu ter perdido aquela carteira, aquele dinheiro. Foi uma dor insuportável, não desejo isso pra ninguém. Foi uma experiência horrível. E eu, ontem, quando eu tava caminhando, eu lembrei desse fato. Eu pensei comigo, gente, eu sempre rezei pra mim achar dinheiro. Se eu acho um dinheiro, alguém perdeu. E agora eu estive do outro lado da história. Eu perdi, alguém achou. Então, gente, isso se chama empatia, se colocar no lugar do outro. Coisa que precisou eu passar por tudo isso para mim aprender a se colocar no lugar do outro, né? Então, eu quis dividir isso com vocês.
É legal, não é? Escutar algo que aconteceu com o outro pra gente tirar como lição, pra gente também aprender com isso. É legal, né? Muito bacana mesmo. Hoje eu falo sem chorar, hoje eu falo sem dor, mas o dia que eu passei por essa experiência foi muito dolorosa, muito dolorosa. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, gente, por favor, deixa seu like, me ajuda a crescer, né? Crescer para atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas. E se você passou por experiência parecida com essa, deixa nos comentários e conta aí pra mim, que eu tô curiosa pra saber se você já passou por situações parecidas com essa. Porque o dia, gente, que eu passei por isso, apareceu muitas pessoas para conversar comigo. E sabe como que elas me consolavam? Falando, Sandra, eu passei por uma situação parecida com essa. Cada vez que alguém se aproximava e contava, me conformava mais. Eu me sentia mais assim, normal, que não era só comigo que acontecia isso. Então é importante a gente dividir conhecimento, dividir, contar a história, contar acontecimentos que acontecem conosco, dividir, né, com o próximo. Isso faz com que a gente esteja em harmonia, um ajudando o outro. Então deixa seu like se você gostou, se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir isso, né? E tchau, tchau, até os próximos vídeos.